vamos retornando o nosso rápido intervalo para o nosso vídeo de comentários com a já tão conhecida colinha. Cola esta, material este, resultado das pesquisas, do material que gentilmente a espiritualidade sempre nos faz encontrar. Tá? Dá um jeitinho daqui e de lá, chega sempre um farto material, onde fazemos um resumo, porque o material é farto, sempre muito interessante. Mas o nosso tempo não é tão longo assim. Então, como sempre, gratidão aos amigos espirituais por essa generosidade. Bom, meus amigos, como o anterior já ficou um pouquinho longo, após este vídeo, a nossa Magneide fará comentários, observação, oração e encerrará a noite. E após, o espaço estará democraticamente aberto para que cada companheiro possa postar uma vivência, uma experiência, uma pesquisa, algo que possa colocar para enriquecer as nossas noites de estudos. Então, vamos dar sequência para que não fique tão longo como eu imagino, que poderá, um pouquinho, mas sempre é gostoso de estar com a presença de todos os companheiros. Vamos lá? A pergunta 685 é a seguinte: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Que eu chamaria de 685A. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Materialização. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um vídeo na internet onde tem um pássaro pouquinho mais velho, ele fica ali pouquinho mais velho, parece que pode estar adoentado também, ele fica num galho onde vem outros pássaros mais jovens e trazem comida e o alimentam. Né? Então imagine, a natureza acha essa forma de auxiliar a todos, mesmo aqueles aos quais não podem mais ou não têm condições de buscar o seu sustento. Os mais jovens, que foram alimentados pelos mais velhos de hoje, vão ajudá-lo. Vão na natureza, buscam um alimento e dão para esse ser idoso e talvez também com problemas de saúde. Se a natureza faz isso, o que dirá nós? Né? É a sábia natureza, que dirá nós? Voltando aqui, velhice vem de velho, do latim vetus, velho idoso, literalmente do ano anterior. O sufixo "ice" indica qualidade por vezes ridículas ou depreciativas, quando usamos a palavra velhice. Qual a diferença entre velhice e envelhecer? É necessário destacar que o processo de envelhecimento se dá por toda a vida, do nascimento até o desencarne. Assim, a partir do nascimento, estamos envelhecendo. Já a velhice é uma construção social demarcada como a última fase da vida, carregada de preconceitos e mitos. A China, Japão e Coreia são, em sua maioria, confucionistas. Confúcio foi um filósofo chinês que enfatizou muito a estabilidade social e hierarquia, fazendo com que, na cultura do idoso, eles estivessem no topo das prioridades familiares e sociais. Uma de suas virtudes é a piedade filial, que nas famílias mais conservadoras ainda se mantém. No Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria. A cultura do idoso oriental tem como tradição cuidar bem e reverenciar os seus idosos. Agora, olha aqui, quando eu estava preparando o trabalho, como eu digo que a espiritualidade nos envia material para que possamos utilizá-los na nossa noite de estudos, olha isso aqui, que após esse início chegou esse outro material. Por isso que eu procurei enfatizar: no Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria. A cultura do idoso oriental tem como tradição cuidar bem e reverenciar dos idosos. É sempre aquilo que temos na mente. Mas olha só, que barbaridade. Mas quando estava preparando os estudos, me deparei com uma notícia
no mínimo aterrorizante. A cada 8 dias, um idoso é assassinado no Japão. O país entra numa crise silenciosa e devastadora entre os seus lares. É chamado de Kari Killing, não sei se pronunciei certo. Fenômeno que escancara os defeitos da sociedade japonesa diante do rápido envelhecimento populacional e da pressão social sobre os cuidadores e da influência das políticas públicas de assistência. Estudo revela que os principais responsáveis pelos assassinatos desses idosos são, nesta ordem, filhos, cônjuge, genros e noras. Olha que barbaridade. A sociedade está ficando mais idosa, com mais idosos, não tendo condições os mais jovens de darem o sustento a esses. Está havendo uma mudança silenciosa na sua cultura, que aquele que era reverenciado, entre aspas, está se tornando um fardo para aqueles que precisam cuidar. No Japão, um asilo, uma casa de repouso, é algo de um valor assustador. E por uma falta de política pública, os familiares, na ordem, filhos, cônjuges, genros e nora, estão assassinando os mais idosos. A cada 8 dias, um idoso é assassinado no Japão. Eu fiquei estarrecido com essa notícia, porque é algo que sempre reverenciamos, a cultura oriental com os idosos, né? A importância dessa cultura. E me deparo com uma notícia estarrecedora dessa. Chama-se Kari Killing. Quem puder depois faça uma pesquisa. Ao final do estudo eu vou colocar o nome correto para que cada um possa pesquisar. Na China, com mais de 178 milhões de idosos, praticamente um Brasil de idosos saiu de férias de novo à internet. Foi criada em 2010 uma política, a Lei do Direito dos Idosos, que obriga que filhos visitem os pais com frequência, independentemente da distância de onde moram. Para os filhos que desrespeitarem a punição é severa, varia de multa e chega à prisão. Essa lei foi a forma encontrada para amenizar o caso de abandono e isolamento de pais idosos. Então, aqui ocorre muito isso, né? Eu costumo falar que uma casa de repouso, asilo eu acho um termo pesado, uma casa de repouso de auxílio aos idosos, as pessoas, muitos, não todos, claro, graças a Deus, acham que aquilo é um depósito de idosos. Colocam, passa a chave e esquece. Na China, foi criada em 2010 a Lei do Direito dos Idosos, que o filho que não for visitar os seus pais com frequência pode ser multado e preso. Não deixe, porque aquele senhor, aquele pai, mãe, vó, tio, seja lá quem for, além de ele precisar de um local para sua segurança, ele precisa ter o apoio, encontrar aqueles que ele sempre teve convivência, né? Mas simplesmente colocá-lo, abandoná-lo, pendurar a chave e um dia, quem sabe, lembrar, né? Muitos lembram nessas datas, né? Páscoa, vai lá, faz uma selfie, Dia das Mães, Dia dos Pais, alguma data comemorativa, ele vai lá, às vezes muitos passam rapidamente, só o tempo de fazer uma selfie, postar, olha que bacana e tal, né? Mas não, temos que estar dando assistência sempre. Bom, vamos voltar aqui. Que interessante. Índios brasileiros. A cultura é oral e muito presente nas tribos indígenas brasileiras, pois são os anciões que carregam consigo a lembrança de suas crenças, tradições e valores. Sua história é preservada por meio de relatos, narrativas, nas quais o idoso é um depositário de memórias. Ah, que bacana. Por isso que eu quis colocar aqui, a cultura é oral. Então, sabe aquela roda onde tem um idoso contando uma história, uma experiência?
todo sentado, prestando atenção. Muitos de nós fizemos isso quando criança, quando os nossos avós, pais, ou alguém mais experiente do que nós, contava uma história. Todo mundo ficava lá quietinho, prestando atenção. Muito bacana. Na cultura judia, o idoso judeu é muito respeitado na tradição judaica. Possui experiência e conhecimento e sabe que deve transmitir para os seus descendentes. Por isso, as festas são tão importantes na cultura judaica. Porque lá se passa, conta muito. As festas são passagens bíblicas. Para uma criança judia, a palavra de um idoso é sinônimo de respeito e obediência. É muito lindo isso, né? E temos que ter respeito por aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Não só os pais, os nossos avós, os nossos tios, aqueles que necessitam. Eu costumo dizer e gosto de dizer que nós temos um staff espiritual. Tudo é uma engrenagem formada para que chegássemos até aqui. Ah, mas o tio é tio. Não, o tio muitas vezes foi o melhor amigo do seu pai, ajudou seu pai, a sua tia ajudou sua mãe, enfim, tudo funciona de uma forma precisa. Não há dúvidas disso. Todos formam uma grande engrenagem para que os descendentes possam dar sequência à sua evolução. Ao compartilhar suas vivências, os idosos tornam-se guardiães do conhecimento, transmitindo lições valiosas sobre a resiliência, superação e compaixão, além de serem depositários de sabedorias. Os idosos desempenham um papel fundamental como mentores intergeneracionais. Uma palavra meio difícil, que depois eu vou ver o significado. Autor desconhecido. Um mentor. O homem idoso tem o direito de viver no meio da sociedade, porque ele já deu a contribuição das suas forças e do que aprendeu no preparo junto àqueles com quem ele convive. Olha que interessante um comentário de Miramês. Se todos têm certa reverência pelas crianças, por que esquecer os idosos, que são as crianças de amanhã? Olha aqui, eles ajudaram a construir, mesmo dentro de suas limitações, o mundo que os mais jovens hoje desfrutam. Onde está a gratidão dos que vivem no presente com a saúde e alegria? O bem-estar dos moços de hoje teve como preço o suor e o sacrifício dos seus ancestrais, dos que já foram. Reverenciemos seus nomes com respeito e carinho, já que eles não morreram. Por que eu achei muito interessante aqui? Se todos têm certa reverência pelas crianças, por que esquecer os idosos, que são as crianças de amanhã? Reencarnação, meus amigos, não esqueçamos disso. Hoje crianças, amanhã essas crianças seremos nós na versão idosos também. Autor desconhecido. O homem forte tem o dever de ajudar o fraco nas suas necessidades. Quando assim não faz, é devido à falta de caridade, que, se podemos afirmar, é a falta de Cristo no coração. Devemos, assim, não somente amparar os idosos, como igualmente todos os mais fracos, desde que lhes falte a garantia de vida em harmonia. Esse comentário, belo comentário de Miramês. A lei da reencarnação não é severa, ela é justa da mesma forma que tratar será tratado. Quem sabe o idoso de hoje poderá ser o filho de alguém amanhã. E não queremos que uma história sem final feliz se repita, certo? O idoso, a experiência, o conselheiro, o jovem, a força, a vitalidade, juntos sempre seremos mais fortes. E Jesus não nos pede que amemos ao próximo como a nós mesmos? O jovem hoje, o idoso de amanhã, e todos estão mais próximos
do que podemos imaginar. Final. Bom, meus amigos, com isso encerramos a nossa noite. Ficou um pouquinho, juntando com o outro, ficou um pouquinho longo, mas é um material e uma pesquisa que ao final eu vou colocar a palavra correta, Katie Killing, para que possam pesquisar, que é algo assombroso. A cada 8 dias um idoso sendo assassinado no Japão, porque não tem uma política, não tem um controle, uma ajuda, controle que eu digo, do idoso estar num lar, não estar na rua, precisando de assistência, médico, enfim, a política de saúde pública também, não é verdade? Bom, meus amigos, como já ficou longo, após a Magnese, o espaço ficará democraticamente aberto para que cada um possa colocar a sua vivência, uma experiência. Se quiserem pesquisar sobre o assunto, querem Killing, eu vou colocar ao final, para que cada um possa ver como existem desastres silenciosos. Bom, meus amigos, foi um prazer inenarrável receber cada irmão em minha casa. Adorei poder ter a companhia de vocês em mais uma noite de estudo. Fico grato pela permissão de entrar a cada lar. Um beijo em todos, fiquem com Deus, até a próxima. E não esqueçam, 18 de abril, Dia do Espírita e aniversário do nosso bom velhinho, o Livro dos Espíritos. 168 anos, é um idoso que está muito jovem. Tchau, fiquem com Deus.